O tratamento e a edição de sons em jogos são fundamentais para proporcionar uma experiência imersiva e envolvente aos jogadores. O som é um elemento crucial na construção do ambiente e da atmosfera do jogo, ajudando a definir o tom e a emoção da narrativa. Ao editar e tratar os sons, é possível ajustar o volume e a equalização dos efeitos sonoros, música e diálogos de forma a criar um equilíbrio sonoro que não distraia ou confunda o jogador. Além disso, os efeitos sonoros podem ser utilizados para indicar ações importantes no jogo, como uma nova missão ou uma conquista, e para fornecer feedback sobre as ações do jogador, como um som de confirmação quando um botão é pressionado. Existem diversas técnicas de tratamento de som, incluindo equalização, compressão, reverb e delay, que podem ser usadas para melhorar a qualidade do som e criar diferentes efeitos. A equalização é usada para ajustar as frequências do som, enquanto a compressão é usada para controlar o volume e a dinâmica do som. A reverb é usada para simular o som de um espaço fechado, enquanto o delay é usado para criar ecos e repetições. A edição de som também é crucial para criar uma sensação de realismo e imersão no jogo. Por exemplo, um som de passo na grama ou de uma água fluindo em um riacho pode fazer o jogador sentir como se estivesse realmente naquele ambiente. A adição de camadas de som também pode ajudar a criar profundidade e textura no ambiente sonoro do jogo. A edição e o tratamento de som são ferramentas fundamentais para criar um ambiente sonoro atraente e envolvente para os jogadores, ajudando a imergi-los na história e na jogabilidade do jogo. Por meio dessas técnicas, é possível proporcionar uma experiência mais rica e emocionante para os jogadores, o que pode aumentar o engajamento e o interesse pelo jogo. Formatos de áudio. Os formatos de áudio são um tipo de arquivo que armazena informações sonoras de uma forma bem específica. Como os dados de áudio são codificados e organizados dentro do arquivo, a qualidade de áudio e o tamanho do arquivo resultante. Existem vários formatos de áudio disponíveis, cada um com suas próprias características e usos. Os formatos de áudio podem ser divididos em dois tipos principais: formatos sem perda de qualidade e formatos com perda de qualidade. Os formatos sem perda de qualidade incluem WAV, FLAC e ALAC, entre outros, e são usados para armazenar gravações originais ou masterizadas em alta qualidade. Eles retêm todas as informações originais do som, resultando em arquivos grandes, mas sem a perda de qualidade. Já os formatos com perda de qualidade incluem MP3, AAC e WMA, entre outros, e são usados para criar arquivos menores, que são fáceis de transmitir ou armazenar, mas com uma qualidade de áudio um pouco reduzida. Cada formato de áudio tem suas próprias especificações, que afetam a qualidade e o tamanho do arquivo resultante. A taxa de bits se refere à quantidade de dados usado para armazenar cada segundo de áudio e afeta diretamente a qualidade do som. A taxa de amostragem determina com que frequência o som é medido durante a gravação e afeta a qualidade e a precisão do som gravado. A profundidade de bits se refere ao número de bits usado para cada amostra do som e afeta a qualidade e a fidelidade do som gravado. O tipo de compressão se refere a como o som é compactado para criar um arquivo menor e afeta a qualidade do som e o tamanho do arquivo resultante. A escolha do formato do áudio adequado depende do objetivo e do uso pretendido. Os formatos sem perda de qualidade são adequados para gravações de alta qualidade, masterização e edição de áudio profissional, enquanto os formatos com perda de qualidade são adequados para transmissão pela internet, reprodução em dispositivos portáteis e armazenamento em dispositivos com um espaço limitado. É importante escolher o formato adequado para garantir a melhor qualidade de som possível para cada uso específico. O MP3 é um formato de som altamente popular na internet, conhecido por sua habilidade em comprimir arquivos de áudio sem causar uma perda significativa na qualidade sonora. Com seu tamanho reduzido e qualidade decente, ele é frequentemente utilizado para transmitir conteúdo de áudio como música, podcasts, efeitos sonoros e diálogo de jogos pela internet. Embora o MP3 seja capaz de reduzir o tamanho dos arquivos de áudio, ele pode afetar a qualidade sonora do conteúdo. Os arquivos MP3 são comprimidos por meio da remoção de frequências sonoras que são consideradas essenciais para a audição humana, o que pode resultar em uma perda de informações sonoras.
No entanto, muitas vezes é difícil notar a diferença na qualidade do som em um arquivo MP3 em comparação com um arquivo de alta qualidade, especialmente em dispositivos portáteis e em sistemas de sons comuns. No contexto de jogos, o MP3 pode ser usado para fornecer trilhas sonoras, efeitos sonoros e diálogos dos personagens. É uma opção popular para jogos que exigem que o tamanho do arquivo de áudio seja mantido em um nível razoável, para que o jogo possa ser executado sem problemas em diferentes dispositivos. A compressão do MP3 também é útil para transmitir áudio pela internet, permitindo que os jogadores possam baixar arquivos de áudio em um tempo menor e ainda assim tenham uma experiência sonora satisfatória. O MP3 é um formato de som popular que oferece uma maneira eficiente de transmitir conteúdo de áudio pela internet, mantendo uma qualidade sonora razoável. Sua compressão é útil em jogos que exigem arquivos de áudios menores, permitindo que os jogadores experimentem trilhas sonoras e efeitos sonoros sem afetar o desempenho do jogo. O formato WAV, Waveform Audio File Format, é um formato de som não comprimido que oferece alta qualidade de som. Ele foi desenvolvido pela Microsoft e pela IBM para ser um formato de áudio padrão para arquivos de som em computadores. O WAV é um dos formatos de áudio mais antigos e amplamente usados na indústria musical, cinematográfica e também de jogos. O formato WAV é capaz de armazenar áudio sem compressão, o que significa que ele preserva toda a qualidade do som original. Isso torna uma escolha popular para profissionais de produção musical, engenheiros de som e designers de som de jogos que precisam trabalhar com áudio de alta qualidade. O WAV é capaz de armazenar gravações de som em alta resolução, bem como trilhas sonoras e efeitos sonoros para jogos, com taxas de amostragem de até 192 Hz e profundidade de bits de até 32 bits. O uso do formato WAV em jogo é especialmente importante para a qualidade da experiência sonora do jogador. Ele permite que os designers de som criem ambientes sonoros imersivos e realistas, com efeitos sonoros detalhados e trilhas sonoras de alta qualidade. O formato WAV é capaz de preservar todos os detalhes e nuances do som, permitindo que os jogadores experimentem uma gama completa de sons, desde os mais sutis até os mais impactantes. Além disso, o formato WAV é amplamente compatível com a maioria dos programas de edição de áudio e software de produção de jogos, tornando uma escolha popular para desenvolvedores de jogos independentes e grandes empresas de jogos. No entanto, devido ao seu tamanho de arquivo não comprimido, ele pode ocupar mais espaço de armazenamento em disco do que outros formatos de áudio com perda de qualidade, como o MP3. O formato WAV é um formato de áudio em alta qualidade, amplamente utilizado em produções musicais, cinematográficas e de jogos. Ele oferece áudio sem compressão e preserva a qualidade sonora original, tornando uma escolha popular para profissionais de áudio e designers de som. No contexto dos jogos, o uso do formato WAV permite que os jogadores experimentem ambientes sonoros bem imersivos e realistas, com efeitos sonoros detalhados e trilhas sonoras de alta qualidade. O formato AIF, Audio Interchange File Format, é um tipo de arquivo de som não comprimido, semelhante ao WAV, que oferece alta qualidade de som e é frequentemente usado em produções musicais profissionais, filmes e jogos. Foi desenvolvido pela Apple e é mais comum em computadores dessa marca. O AIF foi projetado para preservar a qualidade original do som, o que torna uma opção popular para gravações de áudio de alta fidelidade. Ele usa a mesma taxa de amostragem e profundidade de bits do CD de áudio, o que significa que ele oferece qualidade de som superior em comparação com formatos de áudio com perda de qualidade, como o MP3. Em jogos, o formato AIF pode ser usado para efeitos sonoros de alta qualidade de música. Ele é especialmente útil em jogos, que exigem uma atmosfera bem imersiva e realista, pois pode reproduzir sons complexos e detalhados com clareza. Além disso, como o AIF é um formato sem perda de qualidade, ele não compromete a qualidade sonora durante o processo de criação e edição de som. O formato AIF é uma opção de alta qualidade para produções de áudios profissionais, incluindo jogos. Ele oferece uma excelente fidelidade de som e é ideal para ambientes sonoros complexos e imersivos. Como a AIF é mais comum em computadores Apple, pode ser especialmente útil para desenvolvedores de jogos que trabalham com essa plataforma. O formato de compressão de áudio, FLAC, Free Lossless Audio Codec, é uma opção popular para aqueles que desejam reduzir o tamanho do arquivo de áudio
sem sacrificar a qualidade sonora. Ao contrário de outros formatos de compressão, como o MP3, que perdem informações de áudio durante o processo de compressão, o FLAC é capaz de reduzir o tamanho do arquivo sem comprometer a qualidade do som original. O FLAC é frequentemente usado em produções musicais profissionais, bem como em jogos e filmes, onde a qualidade do som é um fator importante. Ele também é popular entre os audiófilos, que desejam manter a qualidade original do som e armazenar sua coleção de músicas em um espaço menor. No entanto, como o FLAC é um formato de compressão sem perda, os arquivos resultantes podem ser maiores do que outros formatos de compressão, como o MP3. No entanto, como o FLAC é um formato de compressão sem perda, os arquivos resultantes podem ser maiores do que outros formatos de compressão, como o MP3. O formato de compressão de áudio OGG foi desenvolvido pela Fundação Chip.org e é amplamente utilizado em jogos e outras aplicações interativas. Ele é capaz de fornecer uma boa qualidade de som com tamanhos de arquivos relativamente pequenos, tornando uma opção popular para jogos em plataformas com restrições de armazenamento ou largura de banda limitada. O OGG é um formato de áudio com perda de qualidade, o que significa que ocorre alguma perda de dados durante a compressão. No entanto, essa perda é considerada insignificante para a maioria das aplicações, especialmente em jogos onde a qualidade do som pode ser afetada por outros fatores, como efeitos sonoros e música. Além disso, o OGG permite a inclusão de metadados, como informações de artistas e faixas, o que é útil para a organização e pesquisa de arquivos de áudio. Ele também suporta o streaming de áudio, o que significa que o áudio pode ser reproduzido em tempo real, sem a necessidade de baixar todo o arquivo antes de reproduzir. O OGG é um formato popular para jogos e outras aplicações interativas, graças à sua boa qualidade de som com um tamanho de arquivos menores, suporte a metadados e capacidade de streaming de áudio. Tipos de tratamento de som. Agora iremos abordar mais profundamente as diversas técnicas de tratamento de som. Primeiro, vamos falar de equalização? A equalização é uma técnica de tratamento de som amplamente utilizada em produções de jogos. Ela envolve o ajuste da frequência sonora para equilibrar o som e evitar picos ou deficiências em certas faixas de frequência. Por exemplo, se a música de jogo possui muitos graves, é possível usar a equalização para diminuir essa frequência e equilibrar o som. Da mesma forma, se os efeitos sonoros de explosões estão muito altos, é possível usar a equalização para diminuir as frequências agudas e evitar que o som fique estridente. A equalização pode ser usada para criar efeitos específicos no som. Por exemplo, se o jogo se passa em um ambiente subaquático, é possível usar a equalização para diminuir as frequências agudas e destacar as frequências mais graves, dando a sensação de que o som está sendo abafado pela água. É uma técnica importante para ajustar e equilibrar o som em produções de jogos, evitando picos ou deficiências em certas frequências e criando efeitos específicos para o ambiente sonoro do jogo. A compressão de áudio é uma técnica que consiste em reduzir a amplitude do sinal sonoro, para diminuir a diferença entre sons mais altos e mais baixos. Essa técnica é utilizada para criar o som mais uniforme e controlado, evitando picos de volume que possam danificar equipamentos de som ou incomodar o ouvinte. Na produção de jogos, a compressão de áudio é frequentemente utilizada para garantir uma experiência sonora mais imersiva e balanceada para os jogadores. Ao comprimir os sons dos efeitos sonoros, diálogos e trilhas sonoras do jogo, é possível reduzir o tamanho dos arquivos de áudio, tornando mais fácil a distribuição e o armazenamento do jogo. Além disso, a compressão também pode ser utilizada para equalizar o som e evitar distorções, garantindo que os jogadores possam ouvir todos os sons do jogo de maneira clara e nítida. No entanto, é importante ter cuidado com a compressão excessiva, pois isso pode levar à perda da qualidade do áudio e resultar em um som um pouco realista, ou até mesmo prejudicar a experiência do jogo. Por isso, a compressão deve ser aplicada com moderação e de maneira cuidadosa, levando em consideração as características sonoras de cada elemento do jogo e a finalidade do som em cada situação. A limitação na produção de jogos. A limitação é uma técnica importante de processamento de áudio que visa evitar a distorção do som em volumes mais altos. A distorção pode ocorrer quando o volume do som excede o limite máximo permitido, o que resulta em uma qualidade de áudio ruim e desagradável aos ouvidos do jogador. A limitação é realizada por meio de um processo de compressão que reduz a amplitude e do sinal sonoro dos picos de volume mais altos.
só que de forma que o som fique mais uniforme e dentro dos limites de volume aceitáveis. É importante destacar que a limitação deve ser feita com cautela e de forma equilibrada, para não comprometer a qualidade e a dinâmica do som. Na produção de jogos, a limitação é usada para ajustar o nível do som de diferentes elementos sonoros do jogo, como trilhas sonoras, efeitos sonoros e diálogos, para que eles sejam audíveis e bem equilibrados, independentemente do dispositivo em que o jogador está sendo reproduzido. Além disso, a limitação também pode ser aplicada em tempo real, durante a execução do jogo, para garantir que o som seja mantido dentro dos limites do volume aceitável, mesmo durante os momentos de maior intensidade sonora. A normalização é um processo comum na produção de áudio, em que o volume é ajustado para um nível consistente em toda a faixa de áudio. Isso é feito para evitar com que partes do áudio sejam muito altas ou muito baixas em relação a outras partes, o que pode afetar a qualidade do som final. Na produção de jogos, a normalização é particularmente importante, pois pode garantir que o áudio tenha uma qualidade uniforme e que não haja diferenças drásticas de volume entre diferentes sons no jogo. Isso é importante porque sons muito altos podem distrair o jogador ou até mesmo danificar a audição, enquanto sons muito baixos podem passar despercebidos e afetar a imersão do jogo. Além disso, a normalização também pode ajudar a reduzir o espaço de armazenamento necessário para os arquivos de áudio do jogo, pois permite que os arquivos sejam reduzidos de tamanho, sem afetar a qualidade do som. Isso pode ser particularmente útil para jogos em dispositivos móveis, onde o espaço de armazenamento é limitado. A normalização é uma técnica importante na produção de jogos que ajuda a garantir uma qualidade de som uniforme e economizar espaço de armazenamento. A reverberação é um efeito de áudio que simula o som refletido em um ambiente, criando a sensação de profundidade e espaço. Essa técnica é amplamente utilizada no desenvolvimento de jogos para adicionar realismo e imersão no áudio. Um exemplo de uso da reverberação em jogos é o de jogos em tiro em primeira pessoa, onde os sons de tiro e explosões são ampliados e ecoam através do ambiente. Isso cria a sensação de estar realmente no meio da ação e aumenta a imersão do jogador no jogo. Outro exemplo é em jogos de corrida, onde a reverberação pode ser usada para simular o som dos carros se movendo em diferentes superfícies, como asfalto ou terra, e adicionando a sensação de espaço e profundidade ao som dos motores. Para aplicar a reverberação em um jogo, é necessário usar um software de edição de áudio, como Audacity ou Adobe Audition. O áudio original é processado para simular as reflexões sonoras do ambiente desejado, e então adicionado ao jogo usando um mecanismo de áudio específico do jogo. Pitch shifting é uma técnica de processamento de áudio que permite alterar o tom do som sem afetar a velocidade ou a duração da gravação original. É amplamente utilizado na produção musical, cinema e, é claro, no desenvolvimento de jogos. No desenvolvimento de jogos, o pitch shifting pode ser usado para criar uma sensação de tensão ou mistério, alterando a tonalidade de músicas ou efeitos sonoros. Por exemplo, em um jogo de terror, uma trilha sonora assustadora pode ser transformada em um tom mais agudo ou mais grave, adicionando uma camada adicional de tensão ao jogo. Além disso, o pitch shifting pode ser usado para ajustar a tonalidade de sons ambientes de acordo com o ambiente do jogo. Por exemplo, se o jogo se passa em uma caverna subterrânea, os sons de gotejamento podem ser pitching shiftados para uma frequência mais baixa, adicionando um tom mais escuro e assustador ao ambiente. O pitch shifting também pode ser usado para criar efeitos sonoros únicos, como vozes de monstros, robôs ou criaturas imaginárias, permitindo que os desenvolvedores de jogos criem uma experiência mais imersiva e emocionante para os jogadores. Cortes e amplitude. Vamos aprender como fazer cortes básicos em um arquivo de áudio usando Audacity. Passo 1. Abra o Audacity e importe o arquivo de áudio que deseja editar, clicando em Arquivo e depois em Importar. E escolha o arquivo de áudio desejado. Passo 2. Selecione a ferramenta de seleção, que é representada por um cursor com setas para a esquerda e para a direita. Clique e arraste o cursor para selecionar a parte do áudio que deseja cortar. Você também pode usar o atalho Ctrl+A para selecionar todo o áudio. Passo 3. Depois de selecionar a parte que deseja cortar, clique em Editar e depois em Recortar. A parte selecionada será removida do arquivo. Passo 4. Se você quiser remover uma seção do áudio para outra parte do arquivo, selecione a seção que deseja mover e clique em Editar e depois em Copiar. Em seguida, mova o cursor para a nova posição do áudio e clique em Editar e depois em Colar.
Passo 5. Para ajustar a amplitude do som, selecione a seção do áudio que deseja ajustar e clique em Efeitos. Clique em Amplificar e ajuste o valor da amplificação para aumentar ou diminuir a amplitude do som. Passo 6. Salve o arquivo editado clicando em Arquivo e depois em Salvar Projeto, para salvar o arquivo editado como um projeto do Audacity. Ou clique em Arquivo e depois Exportar, para salvar o arquivo como um novo arquivo de áudio. Com esses passos simples, você pode cortar, mover e ajustar a amplitude do som de um arquivo de áudio usando o Audacity. Limpeza de ruído. Passo 1. Importe o áudio com ruído, abra o Audacity e importe o arquivo de áudio com ruído que deseja limpar. E eu vou tentar remover esse ruído arrastando ele aqui para o Audacity. Ele vai fazer essa leitura aqui, demora um pouquinho, até ele importar o arquivo, carregar o waveform dele aqui e tudo mais. O Audacity tem muitos recursos para você customizar a voz, ajustar as frequências, etc e tal. Eu não sou especialista no Audacity, mas ele costuma servir muito bem. Então vamos tentar identificar agora onde está o ruído. Certo, aqui nessa região não tenho nada e aqui claramente eu tenho ruído. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse trecho aqui, vou vir aqui em Efeitos, Redução de Ruído. E aí eu vou obter o perfil do ruído. Primeiro eu vou dizer, basicamente o que eu estou fazendo agora é dizer para o programa, olha, esse tipo de conteúdo aqui é ruído. Muito bem, uma vez identificado o ruído agora aqui, a gente vai novamente em Efeitos, depois vamos em Redução de Ruído novamente. E aqui você tem as configurações, né? O passo 2, que é para você colocar como você quer que esse ruído seja removido, né? Quantos decibéis sejam reduzidos, qual vai ser a sensibilidade, etc e tal. Esse aqui, se eu não me engano, é o padrão do programa, do software. Eu não costumo alterar ele, né? Então seria só dar um OK aqui, mas como eu quero aplicar a redução de ruído em todo o arquivo, vou dar um Ctrl A. Então eu venho aqui em Efeitos, Redução de Ruído, e agora é só dar um OK. Ele vai aplicar o Noise Reduction aqui em todo o meu arquivo, que é quase 1 hora aqui de bate-papo. Equalização. Importe o áudio, abra o Audacity e importe o áudio que deseja equalizar. Para fazer isso, clique em Arquivo e selecione Abrir. Em seguida, escolha o arquivo de áudio e clique em Abrir. Passo 2. Selecione a parte do áudio a ser equalizada. Selecione a parte do áudio que deseja equalizar. Você pode selecionar todo o áudio ou apenas uma parte dele. Para selecionar uma parte do áudio, clique e arraste o mouse sobre a área desejada. Passo 3. Abra a janela de equalização. Clique em Efeitos e selecione a equalização. Isso abrirá a janela de equalização. Passo 4. Ajuste as frequências. Na janela de equalização, você verá uma representação gráfica do espectro de frequências do áudio. Use as barras deslizantes para ajustar o nível de frequência de cada elemento do som. Por exemplo, se quiser realçar os graves, aumente a barra deslizante correspondente aos graves. Passo 5. Ouça o resultado. Depois de ajustar as frequências, clique em OK para fechar a janela de equalização. Ouça o resultado para ver se o áudio está mais equilibrado e agradável. Se necessário, ajuste novamente as frequências até obter o resultado desejado. Passo 6. Salve o áudio equalizado. Clique em Arquivo e selecione Exportar. Escolha o formato de áudio desejado e salve o arquivo equalizado. A equalização de áudio é uma técnica muito importante na produção de áudio. Com o Audacity, é fácil ajustar as frequências e criar uma sonoridade mais equilibrada e agradável. Compressão. Abra o Audacity e importe seu arquivo de áudio. Clique em Arquivo na barra do menu superior e selecione Abrir para localizar e importar o arquivo de áudio que você deseja comprimir. Passo 2. Selecione a seção que deseja comprimir. Selecione a seção do áudio que deseja comprimir. Você pode usar a ferramenta de seleção para escolher a área específica que deseja comprimir ou selecionar o áudio inteiro. Passo 3. Acesse a janela de efeitos e selecione Compressor. Clique em Efeitos na barra de menu superior e selecione Compressor na lista de opções. Passo 4. Ajuste as configurações de compressão. Na janela do compressor, você verá várias opções de configuração, incluindo largura de banda, threshold, radio, ataque e liberdade condicional. Ajuste as configurações de compressão conforme necessário. O threshold ajuda o nível de volume em que a compressão começa a ser aplicada, enquanto o ratio determina o quanto o som é comprimido uma vez que o threshold é atingido.
Ajuste a largura de banda para definir a frequência em que a compressão será aplicada. Ajuste as configurações de ataque e liberação para definir a rapidez com que a compressão começa e termina. Passo 5. Aplique a compressão. Depois de ajustar as configurações de compressão, clique em OK para aplicar a compressão no áudio selecionado. Reproduza o áudio para ouvir como a compressão afetou o som. Passo 6. Salve o arquivo de áudio. Enquanto você estiver satisfeito com o resultado, salve o arquivo de áudio clicando em Arquivo na barra de menu superior e selecionando Exportar para escolher o formato e salvar o arquivo com um novo nome. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil para você realizar a compressão de áudio usando o Audacity. Normalização. Passo 1. Abra o Audacity e importe o áudio que você deseja normalizar, clicando em Arquivo, Importar e depois Áudio. Passo 2. Selecione a parte do áudio que deseja normalizar. E isso pode ser feito usando a ferramenta de seleção e clicando e arrastando sobre a parte do áudio desejado. Passo 3. Vá até o menu Efeito e depois selecione Normalizar. Isso abrirá a janela de configurações da normalização. Passo 4. Na janela de configurações, você pode definir o nível de volume desejado. O padrão é 0 decibéis, mas você pode ajustar para um valor mais alto ou mais baixo, dependendo da sua preferência. Passo 5. Você também pode selecionar a opção Remover DC Offset, para remover o deslocamento de corrente contínua do áudio, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do som. Passo 6. Clique em OK para aplicar as configurações de normalização. Passo 7. Agora o áudio foi normalizado. Você pode ouvi-lo novamente para verificar se o volume foi ajustado para o nível desejado. Passo 8. Se você estiver satisfeito com o resultado, salve o áudio clicando em Arquivo e Exportar. Exportar como MP3 ou outro formato de sua preferência. Reverberação. Passo 1. Importe o arquivo de áudio. Abra o Audacity e importe o arquivo de áudio que você deseja adicionar à reverberação. Para importar, clique em Arquivo na barra de menu e selecione Importar áudio. Passo 2. Selecione a área de áudio que deseja aplicar a reverberação. Selecione a área do áudio que você deseja adicionar à reverberação. Você pode fazer isso clicando e arrastando o cursor sobre a área do áudio que deseja selecionar. Passo 3. Acesse o menu de efeitos. No menu de efeitos, selecione Reverb. Passo 4. Ajuste as configurações de reverberação. No menu Reverb, ajuste as configurações de acordo com as suas preferências. Você pode ajustar a quantidade de reverberação, a duração e a frequência de corte. Passo 5. Ouça a reverberação. Após ajustar as configurações, clique em Pré-escuta para ouvir a reverberação. Se você gostar do resultado, clique em Aplicar para adicionar a reverberação ao áudio selecionado. Passo 6. Exporte o áudio. Depois de adicionar a reverberação, você pode exportar o arquivo de áudio final, clicando em Arquivo e Exportar. E selecione o formato e a localização desejados para salvar o arquivo. Pronto! Agora você já sabe como adicionar reverberação a um arquivo de áudio no Audacity. Lembre-se de experimentar com diferentes configurações para encontrar a reverberação perfeita para o seu projeto. Pitch Shifting. Passo 1. Abra o arquivo de áudio no Audacity, selecione Arquivo no menu superior e clique em Abrir. Navegue até o local do arquivo de áudio e selecione-o. Em seguida, clique em Abrir para importar o arquivo para o Audacity. Passo 2. Selecione a parte do áudio que você deseja alterar o som. Use a ferramenta de seleção do Audacity para selecionar a seção do áudio que você deseja alterar o som. Passo 3. Clique em Efeitos no menu superior e selecione Alterar Tom. A janela Alterar Tom aparecerá. Passo 4. Use o controle deslizante Semitons, Pitch Change, para ajustar o som. Arraste o controle deslizante para a direita para aumentar o tom e para a esquerda para diminuir o tom. Você também pode digitar um valor específico na caixa Semitons para ajustar o tom junto com a precisão. Passo 5. Ouça o áudio e ajuste o tom conforme necessário. Clique em Reproduzir para ouvir o áudio com um novo tom aplicado. Continue ajustando o controle deslizante Semitons até você estar satisfeito com o resultado. Passo 6. Exporte o arquivo de áudio com alteração de tom. Selecione Arquivo no menu superior e clique em Exportar. Escolha um formato de arquivo e um local para salvar o arquivo.
Clique em salvar para exportar o arquivo com a alteração de tom. E pronto! Agora você sabe como fazer pitch shifting no Audacity. Lembre-se de que essa técnica pode alterar o som original. Portanto, certifique-se de que o resultado final seja de acordo com o que você deseja. Dublagem de personagens. A dublagem é uma técnica de produção de áudio que consiste em substituir a voz original de um personagem em um filme, série, animação ou jogo pela voz de um ator que fala outro idioma. No contexto dos jogos, a dublagem é essencial para criar uma experiência imersiva e envolvente para o jogador, permitindo que os personagens ganhem vida através de suas vozes. O processo de dublagem em jogo começa com a tradução do diálogo para o idioma desejado. Em seguida, são selecionados atores que darão vida aos personagens, com base em sua habilidade de atuação, voz e adequação ao papel. Os atores gravam suas falas em um estúdio de dublagem, enquanto assistem às cenas do jogo na tela, para garantir que a sua voz esteja em sincronia com os movimentos dos personagens. Após a gravação das falas, o arquivo de áudio passa por um processo de edição e mixagem, para ajustar o volume, o tom e a qualidade do som. Por fim, as vozes são integradas ao jogo, para que os personagens possam falar em sincronia com suas animações e expressões faciais. A dublagem é um processo crucial no desenvolvimento de jogos, pois ajuda a criar uma experiência imersiva e autêntica para o jogador, permitindo que ele se conecte emocionalmente com os personagens e a história do jogo. No entanto, a dublagem também apresenta desafios técnicos e criativos, que serão abordados ao longo da aula. A importância da dublagem em jogos. A dublagem é um elemento crucial para a criação de uma experiência envolvente e imersiva em jogos. Através da dublagem, os personagens ganham vida através das vozes dos atores, transmitindo emoção e intensidade para a história do jogo. A qualidade da dublagem pode influenciar significativamente a qualidade da experiência do jogo, já que a voz dos personagens é uma das principais formas de comunicação com o jogo. A dublagem bem feita pode melhorar a qualidade geral do jogo, tornando-o mais atraente para um público mais amplo. Além disso, a dublagem ajuda a criar uma conexão emocional entre o jogador e o personagem, permitindo que o jogador se sinta mais envolvido com a história e a experiência do jogo. Os jogadores podem se identificar com os personagens e sentir suas emoções através das vozes dos atores. Por outro lado, uma dublagem mal executada pode prejudicar a qualidade da experiência do jogo, afastando os jogadores e dificultando a conexão emocional com os personagens. Vozes inadequadas, falta de sincronização entre o áudio e a animação ou até um problema de qualidade de som pode prejudicar a imersão do jogador no jogo. Portanto, a dublagem é uma parte essencial do desenvolvimento de jogos, que deve ser cuidadosamente planejada e executada para garantir a qualidade e a eficácia da experiência do jogo. A escolha dos atores. A escolha dos atores para dublagem em jogos é uma tarefa crucial e desafiadora. É necessário selecionar atores que possam dar vida aos personagens. A escolha dos atores para dublagem em jogos é uma tarefa crucial e desafiadora. É necessário selecionar atores que possam dar vida aos personagens e entregar suas falas de maneira convincente, transmitindo emoção e intensidade para a história do jogo. Os atores escolhidos devem ter habilidades vocais e de atuação adequadas para o papel que irão interpretar. Eles devem ser capazes de transmitir emoções e expressar as personalidades dos personagens através de suas vozes, tornando a experiência do jogador mais envolvente. Além disso, é importante considerar as características específicas do jogo, como o gênero, a época, a localização geográfica em que a história se passa. A escolha dos atores deve levar em conta esses fatores para garantir a autenticidade e a coesão da dublagem com a história e os personagens do jogo. É comum que os estúdios de dublagem realizem testes de voz e audição com vários atores antes de selecionar o elenco final. Durante os testes, os atores são avaliados em relação às habilidades vocais e de atuação, bem como a capacidade de se adaptar aos personagens e à história do jogo. A escolha dos atores para dublagem em jogos é um processo complexo que requer atenção aos detalhes e habilidade para identificar os candidatos mais adequados para cada papel. A escolha adequada dos atores pode contribuir significativamente para a qualidade da experiência do jogo e a conexão emocional do jogador com os personagens. Sincronização na dublagem de personagens. A sincronização da voz dos personagens com seus movimentos na tela é um elemento crucial na dublagem para jogos, pois ajuda a criar uma experiência imersiva para o jogador. Quando a voz não está sincronizada com os movimentos do personagem, a imersão pode ser quebrada e a experiência do jogo pode ser prejudicada. A sincronização da voz com os movimentos dos personagens na tela é uma tarefa complexa e que requer habilidade técnica e criativa.
É preciso considerar fatores como a duração das falas, a velocidade da fala e o ritmo da cena em que o personagem está inserido. Além disso, é necessário que a sincronização esteja de acordo com as expressões faciais e os gestos dos personagens na tela. Uma das técnicas utilizadas na sincronização é o lip sync, que consiste em ajustar a fala do personagem de modo que seus movimentos labiais estejam sincronizados com as palavras ditas. Para isso, os dubladores podem usar um vídeo ou uma animação do personagem para sincronizar sua fala e os seus movimentos. Outra técnica utilizada é a timecode, que consiste em inserir códigos de tempo no script para garantir que as falas estejam sincronizadas com os movimentos dos personagens na tela. A sincronização da voz dos personagens com seus movimentos na tela é um elemento crucial na dublagem para jogos, que ajuda a criar uma experiência imersiva para o jogador. A técnica de sincronização pode variar dependendo do jogo e do estúdio de dublagem, mas é fundamental que a voz dos personagens esteja em sincronia com seus movimentos para garantir a qualidade da experiência do jogo. Localização. A localização de jogos é um processo importante na dublagem, que consiste em adaptar a dublagem para diferentes idiomas e regiões, garantindo a autenticidade da experiência. Isso é essencial para garantir que o jogo possa ser entendido e apreciado por um público global. Para a localização de jogos, é necessário traduzir o roteiro e adaptar as falas dos personagens para a língua local. É importante que a tradução seja feita por profissionais qualificados, que possam adaptar as falas de forma a manter a essência da história e a personalidade dos personagens. Além disso, é preciso levar em consideração as diferenças culturais e de linguagem em cada região. Por exemplo, algumas expressões ou gírias podem não ser compreendidas em outros países ou regiões, o que pode afetar a compreensão e a conexão emocional do jogador com os personagens. Outro aspecto importante na localização de jogos é a escolha dos dubladores. É necessário selecionar atores que possuam uma boa pronúncia e influência no idioma local, além de serem capazes de transmitir a emoção e personalidade dos personagens de forma autêntica e convincente. Por fim, é importante realizar testes de qualidade, para garantir que a localização da dublagem seja adequada e atenda às expectativas do público em geral. Isso inclui a sincronização da voz com o movimento dos personagens na tela, a qualidade da gravação e a fidelidade da história original do jogo. Por fim, é importante realizar testes de qualidade para garantir que a localização da dublagem esteja adequada e atenda às expectativas do público local. Isso inclui a sincronização da voz com os movimentos dos personagens na tela, a qualidade da gravação e a fidelidade à história original do jogo. A localização de jogos é um processo importante na dublagem, que consiste em adaptar a dublagem para diferentes idiomas e regiões, garantindo a autenticidade da experiência. Isso envolve a tradução e adaptação das falas dos personagens, a escolha dos dubladores e testes de qualidade para garantir a fidelidade da história original do jogo. Técnicas de dublagem. As técnicas de dublagem são fundamentais para dar mais vida e realismo aos personagens em jogos. Aqui vão algumas das principais técnicas utilizadas pelos dubladores. Dublagem em grupo. Nessa técnica, vários dubladores trabalham juntos para interpretar uma cena. Cada um interpreta um personagem e assim podem interagir em tempo real. Essa técnica é comum em jogos de RPG e aventura. Gravações em campo. As gravações em campo consistem em gravar diálogos dos personagens fora do estúdio, em ambientes reais, para dar mais realismo às cenas. Essa técnica é muito utilizada em jogos de ação e aventura. ADR, Automatic Dialogue Replacement. Essa técnica consiste em regravar as falas dos personagens após a gravação original, caso haja algum problema de áudio ou sincronização. É comum em jogos com muitos efeitos sonoros. Lip Sync. A técnica de lip sync consiste em sincronizar as falas dos personagens com os movimentos dos seus lábios na tela. É um processo complexo que exige muita atenção aos detalhes. Timing. A técnica de timing consiste em ajustar a duração das falas dos personagens para se adequar à duração das cenas e aos movimentos dos personagens na tela. É importante para garantir a sincronização perfeita entre a voz e a imagem. Essas são algumas das principais técnicas utilizadas na dublagem de jogos, mas existem muitas outras. Cada jogo tem suas próprias necessidades e exigências. Por isso, é importante que os dubladores estejam sempre preparados e tenham conhecimento das diversas técnicas disponíveis para obter o melhor resultado possível. Construindo um roteiro de dublagem.
Um roteiro de dublagem para jogos é uma ferramenta importante no processo de dublagem, pois ajuda a organizar as informações e garantir que as falas dos personagens sejam gravadas de maneira precisa e coerente com a história do jogo. A seguir, nós vamos apresentar algumas estruturas básicas de roteiro de dublagem para jogos. Cabeçalho. Inclui informações básicas sobre o jogo, como título, data de lançamento, desenvolvedor, produtora e plataforma. Personagens. Lista os personagens do jogo, seus nomes, descrições, vozes e características, para que os atores possam se familiarizar com eles. Diálogos. Apresenta o diálogo do jogo em ordem cronológica, para que os atores possam gravar suas falas na ordem correta. Cada diálogo deve incluir informações como o nome do personagem que fala, a fala em si e as instruções de como a fala deve ser entregue. Ações e efeitos sonoros. Inclui informações sobre ações e efeitos sonoros que acompanham as falas dos personagens, como sons de fundo, música e efeitos sonoros. Notas de produção. Inclui notas importantes para os produtores de dublagem, como instruções de pronúncia, observações sobre a entrega da fala, instruções para ajustes de tempo e outras informações relevantes. Traduções. Caso o jogo seja localizado para diferentes idiomas, o roteiro de dublagem também deve incluir as traduções para cada diálogo. É importante que o roteiro de dublagem seja claro e conciso, para que os atores possam entender as instruções facilmente e entregar uma dublagem de qualidade. Além disso, o roteiro de dublagem deve ser atualizado regularmente, para garantir que as informações sejam precisas e atualizadas de acordo com a mudança no jogo. Áudio 3D. Áudio 3D, também conhecido como som tridimensional, é uma técnica avançada de produção de áudio, que permite simular a posição de uma fonte sonora em um ambiente tridimensional. Em outras palavras, o som pode ser ouvido com uma sensação de direção e distância, criando uma experiência auditiva mais imersiva e realista. O uso dessa técnica é muito comum em produções cinematográficas e de jogos, permitindo que o espectador ou o jogador tenha a sensação de estar presente no ambiente retratado. No contexto de jogos, o áudio 3D é uma ferramenta poderosa para criar efeitos sonoros que permitem que o jogador tenha uma melhor noção do espaço e da localização dos elementos do jogo. Por exemplo, é possível criar um som de passo que seja reproduzido de maneira diferente dependendo da posição do jogador em relação à fonte do som. Dessa forma, o jogador consegue entender onde estão os inimigos, objetos e pontos de interesse com mais facilidade, o que pode ajudar a criação de uma experiência mais envolvente e emocionante. Uma das grandes vantagens do áudio 3D é a sua capacidade de proporcionar uma sensação de imersão muito mais profunda, o que pode fazer toda a diferença na experiência de jogar um jogo. Além disso, a técnica permite que os desenvolvedores criem sons que sejam mais realistas e precisos, reproduzindo a acústica de um ambiente de uma maneira muito fiel. No entanto, é preciso lembrar que a implementação do áudio 3D requer um trabalho cuidadoso e uma atenção especial aos detalhes, desde a gravação até a mixagem e a implementação no jogo. Técnicas de áudio 3D. As técnicas de áudio 3D são essenciais no desenvolvimento de jogos, pois permitem criar uma experiência mais imersiva e realista para o jogador. Aqui estão algumas técnicas comuns usadas para implementar o áudio 3D em jogos. Canais de áudio separados. A técnica mais comum é separar os sons de canais de áudio diferentes, para que possam ser tocados por diferentes caixas de som ao redor do jogador, simulando a direção e a distância dos elementos sonoros no ambiente do jogo. Isso permite que o jogador tenha uma melhor noção do espaço e da localização dos elementos no jogo. Efeitos de reverberação. A reverberação é o efeito produzido quando o som é refletido pelas paredes e outros objetos do ambiente. Nos jogos, esse efeito é usado para criar uma sensação de espaço e de profundidade. Ao adicionar efeitos de reverberação, o som parece muito mais natural e realista, tornando a experiência mais imersiva. Microsom. Além dos sons principais, como tiros e gritos, os pequenos sons, ou microsons, como o som da armadura do personagem quando ele se move, o vento passando pelas folhas das árvores, ou mesmo o som de uma chave sendo colocada na fechadura, podem aumentar a imersão e a sensação de realismo no ambiente de jogo. Variação de volume. A variação de volume é usada para simular a distância entre o jogador e o elemento sonoro. Sons mais profundos do jogador são mais altos, enquanto os sons mais distantes são mais suaves. Isso ajuda a criar uma sensação de espaço e profundidade no ambiente do jogo. Sincronização de som e animação. É importante que o som seja sincronizado com as animações dos personagens e elementos do jogo. Se o som de uma porta abrindo não estiver sincronizado com a animação da porta, isso pode quebrar a imersão e a sensação de realismo no jogo. E essa foi mais uma de nossas aulas. Até mais!